A paz do Senhor, amados irmãos, em especial nossos queridos adolescentes, nossos mestres dos adolescentes. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado a você que esteve comigo nesse nosso primeiro vídeo da semana passada, falando Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. E hoje nós falaremos sobre a segunda lição, uma história sobre a oração. Vai ser também uma lição maravilhosa. A nossa leitura bíblica está em Lucas capítulo 11, dos versos de 1 a 13. Para ganhar o tempo e não ficar um vídeo muito extenso, eu vou ler sobre a oração dominical, mas depois você dá uma pausa e continue aí até o verso de número 13. Diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Esta é a nossa oração, oração do Pai Nosso, oração que Jesus Cristo ensinou como fora pedido por um dos seus discípulos. A mensagem diz: Por isso eu te digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Lucas capítulo 11, no verso 9, que é o texto a seguir, sobre a parábola do amigo importuno. Nós temos nesta lição 3 objetivos que são: primeiro, ensinar ao adolescente sobre a importância da oração, estimular a prática da perseverança na oração, salientar a bênção de se viver uma vida de oração. Então, esta lição é o tema central, é a questão de como nós devemos nos relacionar com Deus. E a melhor forma que nós temos para nos relacionarmos com Deus é por meio da oração. Vamos então descobrir. Jesus Cristo fez da oração uma atividade permanente em seu ministério. Ele falava com o Pai incessantemente. Tal prática fez com que seus discípulos se interessassem pela oração e o pedissem que o ensinassem a orar. Ele é uma inspiração para todos nós. Hoje, vamos conversar sobre a importância da oração na vida do discípulo de Jesus, bem como acerca da necessidade de se perseverar em oração. Você está pronto para aprender? Então a lição hoje é sobre oração. Pastor, mas hoje em dia já não precisa orar como antes. Hoje não precisa, hoje a coisa está diferente, as coisas estão mais fáceis. Não pensem assim. Os dias hoje são dias mais difíceis do que no passado, porque hoje o pecado entra, toma conta das nossas vidas e daqui a pouco nós somos levados até a estar afastados de Deus por causa das nossas ações. Então, cuidado, não se deixe levar ou dominar por qualquer situação que seja. Ore, busque a Deus e você vai ter um relacionamento profundo com Ele. Hora de aprender. Você sabia que Lucas é o evangelista que mais falou sobre oração em comparação a Mateus, Marcos e João? Seu livro dá uma ênfase tão grande à oração que é considerado o evangelho da oração. Veremos através do capítulo 11 de Lucas o que o Senhor tem a nos ensinar sobre essa importante disciplina espiritual. Disciplina no sentido de quê? De ser algo que nós precisamos fazer como sendo algo diário, algo que faz parte da nossa vida cotidiana.
Então devemos orar, orar em casa, orar na igreja, orar no trabalho, orar no trânsito, aonde estivermos. E como é? Eu vou ter que parar tudo para orar? Não. Basta você ligar-se com Deus em pensamento, estar no ônibus, estar no trem, aonde você estiver, estar dirigindo, estar no avião. Você não precisa ficar falando, não. Basta você estar ligado ao trono da graça, em espírito falando com Deus. E quando você puder falar, se você está no trabalho, que é só você sozinho, você pode falar, não vai atrapalhar ninguém, então fale, ore em voz alta, ore mesmo, ore. E quem sabe através da sua oração, você vai estar alcançando alguém também. Mas vamos orar, vamos falar com Deus. O primeiro tópico, nós falaremos sobre a importância da oração. Jesus, um homem de oração. No evangelho escrito por Lucas, vemos Jesus orando em seu batismo. Jesus orou quando foi batizado. Jesus orou em um lugar deserto. Jesus orou quando foi escolher seus apóstolos. Jesus orou estando sozinho, acompanhado no Monte da Transfiguração, ensinando a orar e a perseverar em oração, orando por Pedro, orando por si mesmo, por seus inimigos, também clamando antes de morrer. Ou seja, a oração fez parte da vida do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, especificamente, quando ele sentia-se a necessidade de orar, de ter um pouquinho mais de intimidade com o Senhor, ele se dirigia ao monte. É comum nós vermos Jesus indo ao monte para orar, indo ao monte para falar com Deus, falar com o Pai. Então, ele estava sempre em constante oração. Ele falava com Deus, ele foi um verdadeiro exemplo de homem de oração. Siga os passos do Mestre e seja você também um adolescente de oração. Eu até vou dizer o seguinte, não só os adolescentes, mas nós vamos seguir os passos do nosso Mestre Jesus. E se nós o seguirmos, nós também seremos homens, mulheres, jovens, adolescentes e até mesmo crianças de oração. Vamos orar, porque orar é bom demais. Orar nos aproxima de Deus. E além de nos aproximar de Deus, a oração vai nos levar a aproximar da vontade que Deus tem em realizar na nossa vida. Jesus, um homem disponível a ensinar. Além da oração, outra característica marcante na vida de Jesus é a sua capacidade e a disponibilidade em ensinar. Ele ensinava, olha só, o ministério de Jesus era voltado para isso. Então ele ensinava no templo, nas sinagogas, nas casas, ensinava no monte, na beira de um poço, em tantos outros lugares. O mestre não desprezava um coração sedento por aprender. Vemos que após ser visto novamente orando, um dos seus discípulos resolveu matricular todos na escola da oração ao dizer: Senhor, ensina-nos a orar. O interessante é que ele vai dizer, esse discípulo do Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, não é assim, Senhor, ensina-me, mas ele toma a dianteira e fala, Senhor, ensina-nos. Então, ele está incluindo todos nesta prática de oração, todos nessa prática maravilhosa. E Jesus Cristo, como um bom mestre que era, Jesus teve o prazer de ensiná-los na oração. Jesus teve o prazer de ensiná-los a orar. Por quê? Era algo que fazia parte da sua vida. Era algo que fazia parte do seu convívio aqui enquanto com os seus discípulos. Jesus sabia que tudo que ele fizesse, ele estaria sendo um exemplo para os seus discípulos. Então Jesus vai orar e alguém vai sentir o desejo de pedir, mestre, então nos ensina a orar
também. E Jesus ensinava não somente a orar, mas Jesus era mestre em todas as áreas que eles precisavam, e Jesus estava sempre pronto a estar ensinando a eles lições extraordinárias para as suas vidas, lições estas que iriam fazer a diferença ao longo de toda a sua caminhada. Aí ele vai nos fazer uma pergunta, se nós já nos matriculamos na escola do Senhor Jesus para aprendermos a orar. Vamos fazer isso. Vamos nos matricular nessa escola, porque o mestre é o mestre por excelência e ele tem para nós sempre o melhor. Assim como os discípulos, todos nós devemos aprender a orar. E você pode pedir ajuda ao Espírito Santo, pois ele irá te ensinar. Hoje não temos mais a presença física do Senhor Jesus, como os discípulos tiveram, olhando para ele, pedindo a ele. Mas hoje nós temos a presença do Espírito Santo, tanto na nossa vida quanto na vida da igreja, que pode estar ensinando todos a falarem com Deus, a orar, até como diz Paulo, né? Porque nós oramos, ou nós falamos, oramos, e às vezes não sabemos como chegar a uma conclusão, mas o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 3. A oração é ensinada por Jesus. Jesus ensinou uma bela oração que podemos ler em Lucas capítulo 11, dos versos 2 a 4, que muitas vezes é chamada a oração do Pai Nosso. Através dela, ele nos ensina 3 importantes lições. Vamos lá. Primeira lição que o Senhor nos ensina. O primeiro princípio é que podemos chamar Deus de Pai. Olha só que coisa linda. Nos deparamos com pessoas em oração, que ele ora como se Deus estivesse longe. Deus que está no céu. Verdade. Deus está no céu, mas está pertinho de nós. Está próximo de nós. Então não precisamos orar com essa distância toda. Podemos orar Pai, mas de forma mais próxima, mais achegada ao Senhor. Deus a quem oramos não deve ser tratado como um ser distante e indiferente a nós. Ele deve ser visto como alguém próximo e amoroso, o nosso Pai, ou melhor, Paizinho, como está escrito, né? Abba Pai, meu Paizinho querido. Então, primeiro princípio, quando orar, entenda que Deus está perto de você e você pode chamá-lo de Pai. E como um Pai, ele é compassivo e há de responder às nossas necessidades. B. O segundo princípio é que deve haver reconhecimento e exaltação a Deus. Ou seja, não é você que manda e nem eu enquanto estamos orando. Deus que é absoluto, Deus que é eterno, Deus é que tem todo o poder. Então, ele deve ser adorado, ele deve ser exaltado através das nossas orações. Jesus disse: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. O nome de Deus não é apenas uma combinação de letras. Seu nome representa a sua pessoa, seu caráter, e por isso devemos honrar a sua santidade em toda a nossa maneira de viver. Devemos honrar o Senhor em todos os momentos, com toda a nossa vida, nossa força, toda a nossa disposição. Vamos honrar ao Senhor nosso Deus, rendendo a Ele a exaltação que Ele merece. Ele é santo, o Senhor é santo, o Senhor é eterno, o Senhor é divino e Ele deve ser adorado quando nós estamos orando. O interessante é que a maioria das pessoas, quando começa a orar, já começa pedindo perdão. Mas, na verdade, a nossa oração deve começar com uma adoração. Como diz aqui, uma adoração, uma exaltação a Deus. Depois que você adorar, você exaltar, você falar todos os nomes bonitos para Deus, falar tudo que você entende que é importante falar para Deus, aí sim você vai pedir perdão, porque você já
falou, já elogiou, já adorou, depois você pede perdão e as coisas vão caminhando assim. E depois que você pedir perdão, aí você lembra primeiro das pessoas para depois lembrar de você na oração e assim vai ser. Você que fala que não consegue orar, você vai conseguir orar. Porque primeiro, só em você falar tudo que Deus é de bom para você, você já conseguiu fazer uma oração linda, uma oração maravilhosa. Terceiro princípio é que deve haver uma entrega total de todas as nossas necessidades ao Pai. Viu? Terceiro ponto. Não é no primeiro, mas no terceiro. Aí você vai entregar ao Pai as suas necessidades. Como assim? A necessidade material, como o pão nosso de cada dia. No caso, o pão aqui é a nossa alimentação diária, não só para nós, mas também para os nossos familiares. A questão espiritual, que é a questão do perdão dos nossos pecados, e a necessidade moral, o livramento do mal, porque o mal existe, o mal ele é real. Precisam ser apresentadas a Deus em oração. Então você tem aqui um princípio básico de oração. Primeiro, reconhecer que Deus está próximo de você, primeiro princípio. Segundo princípio, que ele deve ser exaltado. E no terceiro princípio, você vai colocar as suas necessidades. O segundo tópico vai dizer assim: uma história sobre perseverança na oração. Uma história sobre perseverança, tá bom? Após ensinar aos seus discípulos a orarem, Jesus contou uma história a fim de destacar a importância da perseverança na oração. Na parábola, temos a presença de 3 personagens. O viajante, que chega à meia-noite e, de surpresa, seu amigo que irá hospedá-lo, mas que não tem pão em casa para recebê-lo adequadamente, e o vizinho, pai de família, que já está deitado e não quer ser importunado. Imagine bem, né? Meia-noite, 1h, alguém bater na tua porta pedindo emprestado um pouquinho de arroz, pedindo emprestado pão, porque ele chegou uma visita, ele tem que dar uma alimentação e não tem. Olha, ninguém ficaria satisfeito uma hora dessa ser importunado. Mas aqui nós vamos ver o princípio desta aplicação, algo assim maravilhoso. Então nós vimos aqui o viajante. O viajante, tudo bem, ele também não programou legal a sua viagem, né? Programar uma viagem, a não ser que ele ia chegar cedo e teve algum empecilho no caminho e só chegou tarde. Tudo bem, mas se ele não avisou que ia chegar e chega à meia-noite, ele também é um viajante meio atrapalhado, não é verdade? Porque uma visita não vai chegar à meia-noite, mas o costume era, quando alguém chegasse, o dono da casa precisava ter o melhor para oferecer. Mas como era fora de hora, esse homem não tinha nenhuma reserva em casa. Então ele vai recorrer naquela pessoa que ele pensou, o fulano deve ter em casa. Ele deve ter algo que possa me ceder para eu suprir essa necessidade. E pela manhã eu resolvo e vou restituir o que for preciso. Então nós vamos ver essa coisa assim muito importante. E no caso aqui do hóspede e do hospedeiro, o hóspede, se ele chegasse e não fosse bem tratado, como sabemos que muitas pessoas fazem, iriam de repente, de alguma forma, demonstrar que não gostou daquela casa. Ele iria fazer algo que demonstrasse que não gostou. E aquele hospedeiro iria ficar, vamos dizer assim, usar uma expressão nossa, né, de cara grande, né, por não ter conseguido oferecer o melhor. Então ele vai atrás desse homem, pai de família, que já está dormindo com os seus filhos. A proposta da história é nos ensinar por contraste, ou seja, se até um homem indisposto é capaz de atender a um amigo persistente, quanto mais o nosso Pai amoroso, que atenderá às orações dos seus filhos que perseverantemente lhe clamarem. Porque senão, nós vamos ter o cuidado aqui, temos que ter esse pensamento, de não achar que o Senhor, que Deus, o nosso Pai,
é esse homem que não queria atender. Não, não, não. Aqui a ideia é trazer um contraste entre o homem, entre a natureza humana, que é má, e mesmo sendo má, ele vai de alguma forma atender até para que não continue sendo importunado. Então a ideia é, se o homem faz isso, imagine o nosso Pai que está no céu. Ele vai fazer muito mais ainda. E de fato ele tem feito mesmo. Porque o Senhor tem ouvido a minha e tem ouvido a sua oração. Ou não tem? Você tem alguma experiência em oração? Você tem alguma experiência em perseverança em oração? Se você tiver e você desejar compartilhar com o Brasil e com o mundo inteiro o seu testemunho, se você achar interessante, não tem problema. Você pode escrever quantas linhas você quiser, 10, 20, não tem problema. Deixe registrado no comentário desta lição o testemunho que você tem para contar. Eu acredito que você que está me ouvindo, você é um milagre. E se você é um milagre, você tem bênçãos de Deus para compartilhar com aqueles que estão assistindo esse vídeo também. E tem também, quem sabe, um motivo para ter uma esperança para continuar na caminhada. Você pode ser essa bênção. Você pode ser essa pessoa, esse canal que vai estar abençoando esta pessoa. O 3... Então, só voltando no 2. Então, não vamos colocar Deus como sendo esse vizinho que não queria atender. Não, não é isso. Deus, ao contraste desse homem, Deus é um pai amoroso que está sempre pronto a fazer o melhor para aquele que o teme, aquele que o busca com sinceridade. O 3 diz, peça, busque, bata e a resposta virá. Pedir, buscar, bater, tenha certeza que a resposta virá. Se o Filho de Deus não abriu mão de uma vida de oração enquanto esteve na terra, quanto mais nós que somos frágeis e limitados. Não podemos desprezar essa disciplina espiritual tão importante para a nossa vida cristã. Devemos orar o tempo todo. Como podemos orar o tempo todo? Como que funciona esta prática de orar o tempo todo? Como que é isso? É impossível orar o tempo todo? Não, amados, não é impossível. É possível orarmos sim. Não de joelhos, não, mas em ligação espiritual. Efésios 6, 18 vai dizer assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, orar quer dizer o quê? Você está em ligação com o Senhor, em ligação com o céu, constantemente. No seu trabalho, na rua, aonde você estiver, na faculdade, você pode falar com Deus. Tiago capítulo 5, versículo 17... Tiago 5,17 diz assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Por que aconteceu isso? Porque Elias tinha crédito na oração. Poderíamos dizer também que Ezequias, quando recebeu do profeta Isaías, dizendo que ele iria morrer, ele ora e Deus lhe acrescenta 15 mais 15 anos. Então Deus, ele vai estar pronto a responder às nossas orações. Nós só precisamos fazer o quê? Orar. Nós precisamos orar. E se nós estivermos orando, o milagre do Senhor vai acontecer. Através dessa parábola, em outras palavras, Jesus estava dizendo, não procurem o Pai apenas quando surgirem situações emergenciais, à meia-noite. Antes, permaneçam em comunhão com Deus através das orações constantes, sabendo que há promessa para os que pedem, porque receberão, e buscam e acharão, e batem e a porta vai se abrir. Viu só que coisa maravilhosa nós aprendemos aqui? Que aquele amigo só procurou enquanto precisava, enquanto estava precisando. Será que ele tinha um bom relacionamento? Estava lá sempre conversando, trocando uma ideia, né? Batendo um papo.
Será que, ou só quando precisou que ele foi lá recorrer? Não é assim que as pessoas fazem com o Pai também, com Deus? Só busca quando estão precisando? Olha, mas não sejamos assim. Vamos ter esse momento de buscar na igreja, buscar em casa, onde estivermos. Não somente nas horas emergenciais. Sim, nas horas das emergências, se você já tiver um relacionamento com Ele, você será bem recebido, você será bem atendido. Deus vai ter o prazer de lhe responder, com certeza. Mas independente disso, dessas questões emergenciais, vamos ter um relacionamento cotidiano com Ele. Aí não quer dizer simplesmente ou somente a questão da oração, mas através de um louvor, você pode cantar um louvor, você pode estar ouvindo uma mensagem da pregação, você pode estar ouvindo o pastor Valmir, você pode estar ouvindo os pastores, você pode estar ouvindo um estudo, e com isso você está fazendo o quê? Você está se relacionando com Deus. Isso é muito importante. É importante destacar que Jesus não estava dizendo que Deus sempre dará aquilo que pedimos. Afinal de contas, muitas vezes, os motivos de nossos pedidos são maus. Pedimos uma coisa, mas precisamos de outras coisas. E às vezes pedimos para uma satisfação de um ego, de uma vontade, até para humilhar outra pessoa. Então Deus não vai conceder. Se Deus vai te dar para humilhar outra pessoa, por que Deus vai te dar? Deus não vai te dar. Deus não vai te conceder esta vitória ou esta bênção. Na verdade, Jesus está ensinando que Deus responderá ao filho que ora, mas nem sempre essa resposta estará em conexão com a nossa vontade. O Pai Celestial pode dizer sim, não ou espere. Ou seja, nós podemos até orar, até pedir, mas se vai de fato acontecer do jeito que nós estamos querendo, mas Deus irá resolver segundo a sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nós temos que ter em mente isso. Tá bom, amados? Que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando. Obrigado às dezenas de irmãos que estiveram comigo no primeiro vídeo, às dezenas de irmãos que estarão comigo também nesta segunda lição. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E a próxima lição vai ser o semeador e a semente. Vai ser mais uma parábola maravilhosa que estaremos aprendendo. E hoje, concluindo, diz: como vimos, a oração é algo maravilhoso, pois é um diálogo com o Pai. Através dela, temos o privilégio de rasgar o nosso coração diante de Deus e a garantia de que Ele não apenas nos ouvirá, mas também nos responderá. Aconteça o que acontecer, não desista de orar por sua família, sua igreja, seu pastor, seus vizinhos e por seus sonhos. Saiba que o nosso Deus intervém na nossa história. Tenha uma vida de oração. Deus intervém na história quando nós oramos. Se você orar, o milagre vai tocar a tua vida adolescente, vai tocar lá na escola, na universidade, no trabalho, aonde você estiver, porque Deus estará cuidando de você. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nós possamos, firmados em Cristo, continuar nesse propósito maravilhoso. E o meu pedido a você é que você dê um like, que você dê o seu joinha, que você dê o gostei, para que esta mensagem sobre a oração possa alcançar centenas, dezenas, por que não dizer milhares de vidas que estão precisando se relacionar com o Senhor, nosso Deus, e por Ele ser abençoado. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo no nosso próximo vídeo, em o nome de Jesus. Até lá, vai ser um prazer estar com você uma vez mais. Um abraço.